Eu quero te convidar para que você abra a sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 66, versículos de número 9, apenas o versículo 9. Então, Isaías capítulo 66, versículo 9, diz assim: Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer, diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre, diz o Senhor. Apenas esse texto. Quando eu li esse texto já há algum tempo, eu estava lá na Bahia, semana passada, enquanto eu meditava nesse texto, Deus falou muito ao meu coração a respeito de algumas coisas que estão contidas nessa verdade, que embora esteja em forma de pergunta, mas é na verdade uma afirmativa. É Deus dizendo: acaso eu que farei, acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer, diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre, diz o Senhor. Na verdade, ele se apresenta como um Deus que tem uma postura de vitória, uma postura de conquista, que tem uma disposição de fazer alguma coisa positiva em nosso favor. E por isso eu tomei nota de algumas coisas que Deus foi ministrando ao meu coração. E eu acho que pela primeira vez na minha história de pastor, eu não preparei um esboço, eu preparei uma mensagem, eu escrevi uma mensagem. Aquilo que Deus falou comigo eu anotei para falar com você. Aquilo que Deus ministrou ao meu coração, eu quero transmitir a você, porque não é uma palavra para mim, é uma palavra para nós, para a igreja de Jesus. Ele quer nos sustentar com uma palavra forte, com uma palavra viva e uma palavra que pode realmente ampliar o nosso horizonte em relação às intenções de Deus a nosso respeito. É interessante que esse texto, ele fala de uma lógica que há em Deus. Ele apresenta a lógica das intenções de Deus, do propósito de Deus, quando Ele se relaciona conosco. E há, na verdade, quando você lê esse texto, você percebe que há uma intenção de Deus oculta nas entrelinhas desse texto. Deus está fazendo perguntas, Deus está fazendo questionamentos a respeito das intenções dEle, mas na verdade Ele quer que você perceba que Ele está colocando na sua mão um conceito poderoso para te dar vitória, para te fortalecer, para que você saiba quem é o Deus com o qual você se relaciona. E ele, quando você lê esse texto, você percebe que esse texto fala de algo que Deus deseja. Ele fala: acaso eu que abro a madre não farei nascer? Acaso eu que faço nascer não abrirei a madre? Então existe um desejo de Deus. Você percebe que o desejo de Deus é que as coisas nasçam. O desejo de Deus é fazer gerar vida. O desejo de Deus é fazer acontecer na sua vida. E aí você percebe que Deus espera resultados da sua fé. Ele espera resultados da sua busca. Ele se relaciona com você na expectativa, na intenção de que a sua fé tenha resultado, de que a sua busca tenha resposta, de que o seu relacionamento com Ele produza mudança na sua história e na sua vida. Você percebe que esse texto revela que Deus acredita em sua palavra, que Deus acredita naquilo que Ele fala, mas Ele acredita também nas pessoas que Ele chama. Por isso, Ele revela a intenção dEle: olha, se eu abro a madre, eu não faria nascer. Se eu faço nascer, eu não abriria a madre. Então Ele mostra: olha, eu creio no que eu falo, eu creio nos conceitos que eu estabeleço, eu creio na palavra que eu libero e nas pessoas que eu levanto. Por isso, você vai percebendo as intenções de Deus. Deus se revela nesse texto não como alguém pessimista, como alguém fatalista. Ele não tem expectativas de se frustrar. Ele não é aquele tipo de pessoa que espera o pior das pessoas e o pior
da sua palavra na vida das pessoas. Deus não é pessimista em relação ao seu futuro. Deus não é negativista em relação à sua história, ao seu futuro, a quem você se tornará. Deus se relaciona com você numa expectativa muito grande do que você vai se tornar. E Ele Ele não tem uma visão fatalista. Ele acredita que aquilo que você está buscando, aquilo que Ele preparou para você lá antes da fundação do mundo, é algo que já deu certo. É algo que já aconteceu, é algo que você verá na tua vida, é algo que você experimentará no seu dia a dia, porque Ele que abre a madre é o mesmo que faz nascer, e Ele que tem poder de fazer nascer é aquele que vai abrir a madre para que aconteça na sua vida. Amém? É interessante que o questionamento de Deus aqui nessa palavra é mais um convite à lucidez, para que você saiba, para que você entenda, para que você se relacione com Ele, sabendo como Ele lida com essas questões que nos perturbam no dia a dia. Ele quer que eu me relacione com Ele, que a igreja, que cada pessoa que crê nele, se relacione com Ele, sabendo que Ele é dessa maneira. Não é uma dúvida de Deus quando Ele pergunta: acaso eu que faço a madre não farei nascer? Deus não está em dúvida, Deus não está se questionando. Na verdade é uma afirmativa de Deus. É na verdade uma revelação do caráter e do propósito de Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo uma lista de coisas. Deus está afirmando uma série de sentenças a respeito de você, a respeito do relacionamento que Ele quer estabelecer com você. Ele diz assim: eu falo aquilo que eu quero fazer. Deus não libera palavras em sua palavra apenas porque Ele não consegue fechar a boca, porque Ele não tem o que fazer e Ele fica falando, para que você fique admirando as palavras dEle. Quando você lê um livro de ficção, por exemplo, você viaja na história, né? Você imagina as cenas, as coisas, tudo que o autor está tentando retratar naquelas cenas que ele vai construindo ao longo do livro, mas aquilo ali é só uma viagem. O Paulo detesta isso, né, Paulo? Você não gosta muito de ficção, não, né? Parece que você me falou isso uma vez. Então, olha só, é interessante que você lê uma ficção, você gosta, você acha interessante, só que aquilo ali é só uma viagem. Terminou, você põe o pé no chão. Um dia eu estava conversando com um médico que me atendeu aqui em Viçosa, e ele falou assim: eu acho interessante nos escritores que eles saem da realidade, eles fogem desse mundo e entram num outro mundo, o mundo da imaginação, o mundo das ideias, e fica lá nesse mundo, esquece da hora do almoço, esquece da hora de fazer certas coisas, porque ele está em outra dimensão. Isso pode ser verdade, isso é verdade, mas na verdade, queridos, isso não muda a história da pessoa. Isso pode até mudar se ele vender milhões de cópias, mas não vai mudar a história da pessoa, porque essas palavras não têm poder de realização. Mas Deus, aqui nesse texto, Ele fala o seguinte: olha, eu falo porque eu estou querendo fazer. Toda vez que Deus libera uma palavra, Ele quer que você entenda que isso é a intenção dEle. Toda vez que Ele fala algo, Ele quer que você entenda que é assim que Ele quer agir na tua vida. Eu já fiquei esperto com relação a isso. Às vezes eu estou num culto, e aí o pastor está pregando uma palavra, ou alguém está pregando uma palavra, e quando minhas anteninhas se sintonizam na palavra, eu já começo a receber como para mim. Mas de repente Deus começa a usar alguém numa palavra profética, numa palavra de conhecimento, numa palavra de sabedoria, e libera uma palavra sobre alguém. Aí eu fico ligado, sabe por quê? Porque se Deus está falando com ele, a palavra que serve para ele, serve para mim também. Aí eu falo: eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus eu recebo, porque se Deus falou para ele, Ele falou para a igreja, porque a palavra de Deus é para a igreja, e eu recebo também. Então tudo que Deus fala é aquilo que Ele quer cumprir na minha vida e na sua vida. É interessante que
Deus está dizendo o seguinte, Ele está afirmando nesse texto o seguinte: eu dou poder porque eu quero vê-lo operar. Toda vez que Deus libera um poder na igreja, o poder dele na igreja, Ele está querendo ver resultados, Ele está querendo ver portas abrindo, Ele está querendo ver milagres acontecendo na vida de uma pessoa, e é por isso que Ele faz isso. Deus está dizendo: olha, eu salvo, eu liberto totalmente, porque a minha intenção não é apenas salvar e libertar totalmente, a minha intenção é te usar plenamente na minha obra. É por isso que eu te salvei, foi por isso que eu te libertei, foi por isso que eu estou mudando a sua história, porque eu tenho um plano mais excelente com você. Eu quero te usar plenamente. Eu abro a madre e faço nascer. Eu que faço nascer, abro a madre. Por isso eu uso, eu toco, eu liberto, eu transformo, para que eu possa te usar. Então não pense que você está se relacionando com Deus porque você não tinha outra coisa para fazer. Na verdade, você está dentro do que a gente chama lá na administração de processo produtivo. Deus te pegou uma matéria bruta e está trabalhando em você. E você nem imagina o que você vai se tornar nas mãos desse oleiro poderoso. Amém? Você está na linha de produção de Deus. Deus está trabalhando você para que Ele possa te usar poderosamente. É interessante que Deus deixa bem claro nesse texto que Ele não é um tipo de Deus que trabalha contra Ele mesmo. Ele fala assim: olha, eu que abro a madre, eu não faria nascer? Eu que tenho poder de fazer nascer, eu fecharia a madre, para quê? Então Deus está dizendo: olha, eu não trabalho contra mim mesmo. Eu quero ver milagres, eu quero ver libertação, eu quero ver transformação. Da forma como eu disse que faria, é exatamente isso que eu quero ver. Por isso, eu que abro a madre, faço nascer. Eu que faço nascer, abro a madre para mudar a tua história. Tem muita gente que se relaciona com Deus, com um Deus, como se Ele fosse um Deus muito estranho. É um Deus que vai te pegar, Ele vai te pegar lá fora hoje, Ele vai te matar. Cuidado, a mão dele vai pesar na sua vida, ó não sei o quê. Então a pessoa se relaciona com Deus que parece que está trabalhando contra Ele. Ele te salvou só para te colocar na prova, Ele te salvou só para atrapalhar a sua vida, Ele te salvou só para te colocar no estreito, Ele te salvou só para te torturar, para que você o ame mais ainda. Como é que é isso? Você ama as pessoas que te torturam? Você é o quê? Um masoquista da fé? Né? Eu não sei de onde saiu esse conceito, mas ele é bem grego. Ele é um conceito bem grego, né? Os deuses da Grécia, eles eram deuses assim: se você não agradasse eles, eles te torturariam. Eles te torturavam, eles te massacravam. Aí você tinha que matar alguma coisa e colocar para ele ficar calminho, né? Você tinha que matar um filho, você tinha que fazer alguma coisa para acalmar, para aplacar a ira desse Deus. Deus fala o seguinte: olha, não é com esse Deus que você está se relacionando. Eu não trabalho contra mim mesmo. Eu quero ver libertação. Eu te salvei para melhorar a sua vida. Eu te libertei para te usar. Eu te dei o poder do Espírito Santo para transformar a sua história e a história de pessoas com as quais você se relaciona. Então é desse Deus que a palavra de Deus está falando. Ele fala assim: acaso eu que abro a madre não farei nascer? Eu que faço nascer não abrirei a madre? Na prática, Deus está dizendo assim: olha, essa não é minha função. Eu não sou o Deus que atrapalha. Você não pode se relacionar com o Deus que te atrapalha. Eu sou o Deus que te ajuda. Amém? Deus fala isso: eu sou aquele que te ajuda. Não temas, eu estou contigo. Deus quer que entendamos, queridos, que Ele não é o Deus que adoece, Ele é o Deus que cura. Ele não é o Deus que... Ele não é o Deus que atrapalha o seu caminho, que bloqueia a sua vida e fala assim: ó, inventa um navio aí, porque aqui ou você só passa de navio, você só passa nadando, você só passa de avião. Deus fala: se você quer passar aqui, eu vou abrir o caminho para você. Deus cria um caminho onde não há, queridos. Eu não sou o Deus que fecha a porta, eu sou o Deus que abre a porta. Eu sou o Deus que abre o mar para que você passe por ele e o mar fique em crise. Ele fala: eu deveria estar afogando essa multidão aqui, mas essa multidão está passando tranquila. Por quê? Porque Deus é aquele que abre a porta na sua vida. Deus quer que entendamos
que Ele não é aquele que envia a fome, a sede, o sofrimento, mas é aquele que provê o maná, é aquele que tira a água da rocha, é aquele que nos consola no meio da dor, da angústia, do sofrimento. Quando você olha para Deus lá no Antigo Testamento, você não vê Deus falando assim, eu vou tirar deles alguma coisa, mas Deus fala assim, ó, pode ir para o deserto, porque eu vou mandar sustento, eu vou mandar maná. Normalmente, quando o mal vinha sobre o povo, vinha porque o povo chamava o mal através das transgressões. Não é Deus que envia o mal, mas são os pecados, as transgressões, que dão legalidade a Satanás, para que ele entre e traga o mal e traga a maldição. Mas se você clama por Deus, Ele envia o maná, Ele envia a água, Ele envia o consolo e te sustenta no deserto. Deus quer que você entenda que Ele não é esse tipo de Deus que muita gente tem pensado que Ele seja. Em outras palavras, Deus nos fala enfaticamente, através dessas perguntas: eu que abro a madre, não farei nascer? Eu que faço nascer, não abrirei a madre? Diz o Senhor. É interessante que essas coisas nos levam a entender algumas coisas que eu quero listar com você aqui. Esse Deus que enviou o Filho para morrer por você e por mim, Ele está do lado de todas as pessoas, Ele está em todas as pessoas, Ele está com todas as pessoas que estão ocupadas em alcançar perdidos para Ele. Deus está interessado na salvação da sua família, se é isso que você tem buscado nele. Deus está interessado na salvação dos seus amigos, se é isso que você tem clamado diante dele em oração e através no seu dia a dia, através de proclamações. Deus fala assim: olha, eu que enviei meu filho, eu não te salvei para que a sua família seja condenada. Eu que enviei meu filho, te salvei para que toda a sua casa seja alcançada. Eu que enviei meu filho, te salvei para que os seus colegas da universidade sejam alcançados. Eu te salvei para que os seus amigos, parentes, amigos dos amigos, parentes dos parentes sejam alcançados através de você ou através daqueles que você vai alcançar. Eu estava lá na Bahia esses dias e andando assim, procurando um lugar, outro, indo na escola, fazendo contato com uma e outra pessoa, e aí eu entrei na marmoraria de uma moça que é irmã do nosso líder lá da igreja, do Léo, e cunhada da Lu, e essa moça não era crente, não é crente, ela gosta da Ivete Sangalo, e aí ela estava falando, mas se eu me converter eu não vou poder mais ir no show da Ivete Sangalo. Eu falei, quem disse que não vai? Quem disse que não vai? Eu posso? Falei, claro que pode, só que você vai lá para ganhar a Ivete Sangalo para Jesus. Você vai lá para interceder por ela, pela salvação dela. E ela trabalha, ela presta serviço para a família da Ivete Sangalo, então ela é muito ligada a esse pessoal. E aí eu estava lá compartilhando com ela, e falando de Jesus, e eu comecei a pensar, gente, se Jesus não quisesse salvar essa moça, Ele não teria me tirado lá de Minas Gerais para me colocar de frente dela, sentado numa cadeira no escritório dela, com a Bíblia na minha frente e na frente dela. Se Deus não quisesse salvar essa moça, ela estava muito longe da possibilidade de conhecer Jesus. Deus está falando, olha, eu que abro a madre, não farei nascer. Então eu vi que Deus estava abrindo a madre. Aí eu comecei a falar para ela, comecei a ministrar na vida dela. Sabe o que aconteceu? Falei com ela no sábado, no domingo ela levou 2. E essa semana, ela começou a ligar querendo saber que dia que vai ser o culto, onde vai ser o culto, qual hotel vai ser o culto, porque eu estou chamando minhas amigas todas da pós-graduação e elas estão indo. Estou sabendo que ela está enchendo o hotel lá essa semana com as amigas dela. Você crê nisso? O Deus que abre a madre é aquele que faz nascer. O Deus que faz nascer, Ele abre a madre quando ela está fechada para que nasça. Essa palavra tem ministrado ao meu coração. Ele diz assim: eu que sou dono do ouro e da prata, que me fiz de pobre para enriquecer a muitos, estou com os fiéis e generosos para prosperá-los. Deus deixa bem claro na palavra dele, querido, que a intenção dele não é trazer a miséria, mas é trazer a libertação financeira para que você tenha tranquilidade. Deus não quer te escravizar nem com a riqueza e nem com a pobreza. Deus quer te libertar. Porque uma pessoa verdadeiramente rica não é aquela que acumula tantos bens a ponto dela ter que
aumentar os celeiros porque ela não tem mais onde guardar. Mas uma pessoa rica é aquela que tem o bastante para viver e tem o coração aberto para servir ao Senhor com as conquistas que ela tem. Essa pessoa é rica. Eu estava vendo desses dias um estudo que saiu na revista Planeta, falando, é um estudo científico que fala que as pessoas ricas, muito ricas, estão enquadradas no grupo de pessoas mais infelizes da Terra. E eles deixam bem claro, o dinheiro não traz felicidade, nem muito e nem pouco, nem falta e nem sobra. A felicidade não está ligada a essas coisas. Mas normalmente você vai encontrar na Bíblia pessoas, e você vai encontrar na sociedade, pessoas que são generosas e que são felizes. Pessoas que são de coração aberto, que honram e que são felizes. Então a felicidade não está no que você vai ajuntar, mas está no que você vai fazer com aquilo. A Bíblia fala que um homem da Bíblia, um homem rico, semeou um ano, colheu muito, a sua colheita foi abundante, e ele falou assim, fiquei muito rico, me tornei o homem mais rico do mundo, e agora o que farei? Direi para minha alma, tens em depósito muitos bens para viver muitos anos, come, bebe e regala-te. Tem muita gente que acha que a vida é comer, beber e regalar-se. Desfrutar, aproveitar, abusar de tudo que tem da maneira mais esbanjadora possível. Mas o texto diz o seguinte, que naquele mesmo dia ele ouviu uma voz dizendo para ele assim, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O texto diz assim, é todo aquele que ajunta tesouros aqui na terra, mas não é rico para com Deus. Então, na verdade, queridos, Deus não é contra a sua prosperidade. Pelo contrário, Ele quer que você prospere, mas Ele quer que o seu coração esteja nele. Ele quer que a sua motivação esteja nele, que a sua disposição seja em servi-lo, seja em honrá-lo, seja em viver uma vida que realmente vale a pena viver nessa terra. Ele deixa claro, eu que levei em meu corpo todas as enfermidades, sou aquele que te sara. Deus é aquele que deseja nos sarar. Se não fosse assim, Ele não teria levado as enfermidades. É certo que há pessoas doentes em todos os níveis sociais, há pessoas crentes doentes, há pessoas sofrendo com certas enfermidades, mas entenda uma coisa, o desejo de Deus é curar pessoas, o desejo de Deus é curar, é transformar a história dessas pessoas, e tanto é o desejo de Deus, que o projeto dele não é apenas te curar parcialmente e nem temporariamente, o desejo de Deus é que você morra logo. Diga comigo assim, o desejo de Deus é que eu morra depressa. Está amarrado? Está nada? Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Deus está interessado na sua morte também, depois que você cumpriu o propósito, porque aí Ele vai poder te ressuscitar e te dar um corpo incorruptível, que não tem doença, que não tem opressão, que não tem sofrimento, que não tem sentimentos errados. Deus deseja fazer isso com todos nós, queridos. A visão de Deus para nós em nível de eternidade é a morte, porque assim Ele pode começar a vida eterna. Mas não é fácil encarar isso. Não é fácil encarar isso, porque ninguém quer morrer agora. Tem até uma música antiga que dizia assim, enquanto Cristo não vem, quero viver mais e mais. Que bom será, que bom será. Lembra dessa música? Só os dinossauros que lembram. Na verdade, queridos, a gente não quer morrer. Mas esse é um caminho da vida eterna. É o caminho do início da vida eterna. Agora, Deus também revela claramente na sua palavra que Ele é aquele que é a porta, Ele é a água, Ele é o pão. Você já viu Jesus falando isso? Eu sou a porta. Ele diz, eu sou o pão. Essas declarações de Jesus trouxeram tanto problema para Ele.
Porque chegaram pessoas na casa da família de Jesus e falaram, ó, você prende aquele menino seu aí na sua casa, falaram com Maria, porque ele está falando por aí que ele é o pão, que a gente tem que comer o corpo dele. Está falando que ele é a água, que a gente tem que beber a vida dele, que ele é a porta. E isso era complicado para ele, sabe por quê, querido? Vou te falar por quê. Porque a visão do judeu em relação à porta, a pão e a água, era muito maior do que a nossa visão. Eu tenho certeza que quando eu falei de comer o corpo dele, teve gente aqui que pensou besteira. Eu vi gente fazendo rindo. Mas entenda o seguinte, lá na visão judaica desse negócio, era o seguinte: o tabernáculo, o templo de Israel, tinha uma porta de entrada. E Jesus diz assim, eu sou a porta. E aquele templo era a porta de entrada para a presença de Deus. Era a porta de entrada para o lugar onde Deus habitava. Então ele diz assim, eu sou a porta. Ele está dizendo, eu sou a porta por onde você entra para encontrar Deus. E os judeus falaram assim, isso é loucura. Esse cara é um demônio. Como é que ele fala que ele é a porta para Deus? Depois ele falou, eu sou o caminho. Sabe o que era o caminho? Era o percurso que você percorria da porta até o Santo dos Santos. E ele diz assim, eu sou o caminho. Eu sou a porta, eu sou o caminho. O caminho para você ir até Deus. Depois ele fala, eu sou o pão. O pão é a palavra de Deus, que lá em Mateus 4, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Eu sou aquele maná que os seus pais comeram no deserto e não morreram, mas depois vieram a morrer. Ele falou assim, o verdadeiro pão quem dá é só Deus. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ele começou a fazer isso, queridos, e os judeus ficaram loucos. Mas Jesus falou isso, sabe por quê? Eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a porta, para te dizer o seguinte, olha, eu sou aquele que te abençoa, eu sou aquele que te sacia na sua sede, eu sou aquele que te sustenta na sua fome, eu sou aquele que te honra, que te fortalece, para que você saiba encontrar Deus através de mim, e saiba se sustentar e se saciar por meu intermédio. Ele está dizendo isso para você, para que você não precise procurar outro meio de se manter de pé. Ele é a porta, Ele é o pão, Ele é a água para te manter de pé nessa terra. Amém? Ele diz ainda na sua palavra, quando ele fala, eu que abro a madre não farei nascer, ele quer que a gente entenda que sendo a porta, sendo a verdade, sendo o caminho, sendo a vida, Ele é aquele que te consola. Nos momentos difíceis de aflição, em meio às crises que te assolam, você pode buscar consolo no Senhor, você pode buscar conforto nele. Ele é aquele que cura as feridas da sua alma, do seu corpo. Ele é aquele que te revela coisas grandes e ocultas que você não sabe. Quando você se relaciona com Ele, quando você começa a desenvolver uma intimidade com Ele, entenda uma coisa, o seu nível vai mudar. A sua visão vai mudar, o seu entendimento vai mudar. Você não vai continuar como era antes. Tem muita gente que entrou por essa igreja aqui com muitas intenções diferentes. Tem muita gente que entrou aqui falando assim, olha, eu vou lá porque tem uma mulherada naquele lugar. Teve uma pessoa que falou isso, eu me lembro disso. Mas chegou aqui e encontrou outra coisa. Encontrou muito mais do que mulherada. Mulherada você tem no mundo a rodo. Tem gente aí se oferecendo até de graça. Você não precisa ir na igreja buscar mulherada. Quando você entra no reino de Deus, você começa a descobrir coisas excelentes. Deus começa a mudar o seu nível. Ele começa a te revelar coisas grandes, coisas ocultas, que ninguém consegue descobrir nos livros, que ninguém consegue descobrir na pesquisa, no experimento, que ninguém consegue descobrir intelectualmente. Mas você consegue descobrir pelo Espírito de Deus, pela intimidade com Ele. Ele quer te revelar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Podem ser coisas insignificantes para a ciência, mas elas resolvem um problema que talvez a ciência não resolva. Elas consertam um problema que talvez não haja cura para a sociedade. Muitos casamentos que acabaram não
precisariam ter acabado se essas coisas grandes e ocultas tivessem sido reveladas a essa pessoa. Muitas doenças poderiam ter sido curadas se essa pessoa tivesse entrado na intimidade, na comunhão com Deus e conhecido todos esses segredos que Deus deseja revelar. Então, quando Ele fala que Ele é a verdade, que Ele é a vida, Ele quer que você entenda isso. Olha, vem a mim, porque eu vou te revelar coisas grandes e ocultas, eu vou te ensinar a prosperar, eu vou te ensinar a conduzir seu casamento, eu vou te ensinar a ser um homem santo, um homem reto, eu vou te ensinar a viver sem depender da cachaça, eu vou te ensinar a viver sem depender da cocaína, da maconha, da prostituição, da promiscuidade, seja do que for, e eu vou te elevar ao nível moral, vou elevar seu nível social, vou elevar seu nível espiritual, vou mudar a sua história. Se você vier a mim, eu mudo a sua história. Na verdade é isso que Ele quer que a gente entenda. Eu que abro a madre, eu vou fazer nascer. Eu que te trouxe a mim, eu vou te transformar. Eu que te atraí até a mim, eu vou te abençoar, eu vou sustentar você e eu vou te sustentar de uma maneira excelente. É interessante que Ele, quando se apresenta como o caminho, a verdade e a vida, Ele quer que você entenda que Ele é aquele que restaura as forças ao que não tem nenhum vigor. É aquele que faz forte o cansado, para que ele possa correr sem se cansar, caminhar sem se fatigar e voar como a águia. Essa palavra me chama muita atenção, porque normalmente é difícil você correr sem se cansar, principalmente se você estiver cansado. Tem muita gente que está cansada emocionalmente, está cansada profissionalmente, está cansada do casamento que leva, está cansada dos conflitos psicológicos que o perturbam, que a perturbam. E aí Deus fala assim: olha, eu vou te fazer forte. Você está cansado? Eu vou te fazer forte. E você nem vai acreditar no que eu vou fazer com você, porque quando eu te fortalecer, você vai continuar correndo e vai correr mais, só que não vai se cansar. Você vai caminhar, mas não vai ter fadiga. Você não vai se fatigar no dia a dia. Você vai viver tranquilo. Mas se não bastasse isso, eu ainda vou te fazer voar com asas de águia. Deus vai te mudar o nível. Você vai ter conquistas no nível terra, mas Ele vai te elevar para os níveis mais excelentes, para os níveis espirituais. Tem muita gente que está correndo e está tendo resultado, está caminhando e está tendo resultado, e está feliz com o que Deus está fazendo, mas entenda uma coisa: a intenção de Deus é te fazer voar, a intenção de Deus é colocar asas em você, a intenção de Deus é te mostrar as alturas da presença dEle, é te mostrar coisas grandes no mundo espiritual, que poderão te abençoar, te fortalecer e te ensinar a viver na dependência dEle, coisas grandes e ocultas que não sabem, Ele quer nos revelar. E quando Ele diz, mais uma vez, essas afirmativas, Ele quer que a gente entenda que Ele é aquele que criou o céu e a terra, e por isso Ele é aquele que pode criar novos céus e nova terra a nosso favor. Lá em Isaías 40 e alguma coisa, não me lembro, Ele diz assim: eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá mais memória das coisas passadas. Deus começa a falar o seguinte: olha, vocês vão plantar uma vinha e vão comer do fruto dela, vocês vão edificar uma casa e vão habitar nela, vocês vão construir famílias, vão ser abençoados no que vocês fizerem. Deus quer mudar a nossa história, queridos. Tem tanta gente que está plantando a vinha e o outro está comendo do fruto. Tem tanta gente que constrói casas e mais casas, mas quem mora nela é o outro. Deus quer dizer o seguinte: olha, quando eu criar novos céus e nova terra, você vai construir uma casa e vai morar nela. Você vai plantar um fruto, e vai comer desse fruto. É o novo céu e a nova terra que Deus quer te dar. A mudança é tão grande que alguém vai olhar para você e vai falar: o que aconteceu? Parece que você não é mais o mesmo, parece que você não mora mais em Viçosa, porque para ser quem você é, para ter o que você tem, parece que você teria que mudar de Viçosa, tinha que ir para os Estados Unidos, tinha que ir para a Europa, para algum outro lugar bem distante, onde você pudesse ganhar mais. Mas por que mudou tudo? Porque Deus mudou o céu e a terra que você habita. Ele mudou sua cabeça e mudou a terra sob seus pés. Você crê nisso? Deus tem um novo céu e uma nova terra para você, querido, em todos os sentidos.
Tem gente habitando na terra antiga ainda, na terra de Lodebar, como eu disse há poucos dias. Tem muita gente habitando no deserto ainda. Tem muita gente habitando nas terras da impiedade. O salmista disse, olha, mais vale um dia nos teus atos do que viver 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro estar um dia à porta da casa do meu Deus do que habitar no templo da perversidade. Tem gente que está habitando em lugares que não lhe dão fruto, que não mudam a sua história, mas Deus quer colocar você em cima de uma nova terra. Deus quer colocar você debaixo de um novo céu, para que você viva uma nova realidade. Tem gente que está debaixo da influência das trevas, tem gente que está oprimido pelo diabo, mas Deus quer te colocar sob a influência do céu, sob a influência do Espírito Santo, sob a influência e sob o trabalho dos anjos de Deus, para que você viva o milagre, o sobrenatural. Em Isaías 61, ele fala do Espírito Santo. Em Isaías 11, ele fala do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, ele fala do Espírito Santo. E em muitos outros lugares ele fala do Espírito. E aí eu quero te dizer uma última coisa que o Senhor ministrou ao meu coração. Ele diz assim, eu que sou o Espírito, derramo sobre a terra o meu Espírito e te unjo para um propósito. Quando você lê esse texto, você percebe uma coisa. Ele te ungiu para pregar boas novas. Ele não te ungiu para que você saia daqui no domingo à noite contando notícias ruins do que você ouviu na igreja, do que você ouviu não sei aonde, na televisão. Mas se alguém perguntar, e aí, como é que estão as coisas? Você vai falar para ele uma boa notícia. Você vai dizer, olha, Deus tem algo para você. Deus abriu a madre e Ele quer te abençoar. Deus, essa semana, quer mudar a tua história. Você tem uma boa notícia para dizer para Ele. Então, Ele te unge, querido, para curar os feridos na alma e no corpo. Tem tantas pessoas que se relacionam com pessoas feridas. E sabe o que acontece? Quando a pessoa vem para contar a ferida dela, você também mostra a sua. Aí fica igual aqueles cachorrinhos, um lambendo a ferida do outro. Um lambendo a ferida do outro. Mas na verdade Deus quer que seja diferente. Deus quer que você, quando alguém contar a ferida da alma dele, você ministre cura, porque o Espírito está sobre você. Você vai dizer, olha, o Deus que me curou te cura também. O Deus que me libertou te liberta também. O Deus que mudou a minha vida muda a tua. O Deus que me deu uma nova história te dá uma nova história. Eu fui ungido pelo Espírito Santo para te anunciar essa boa notícia. Você crê nisso? Ele quer que entendamos, queridos, que a unção que está sobre nós nos dá uma coroa, em vez de cinzas na cabeça. Está lá em Isaías 61, coroa em vez de cinzas. Cinza é para quem perdeu alguém, é para quem está de luto, é para quem perdeu o sentido da vida. Mas ele fala assim, olha, eu tiro a cinza e coloco uma coroa, porque você não está morto ainda, você está vivo, e se você está vivo, você pode se alegrar. Ele quer tirar a cinza. Tem pessoas que não perderam fisicamente, literalmente, um ente querido, mas ele está num velório contínuo, está vivendo um velório de segunda a sexta, de janeiro a dezembro. É como se tivesse perdido algo, como se tivesse perdido alguém. Então entenda o seguinte, Deus fala assim, olha, eu vou tirar a cinza da tua cabeça. Eu vou tirar a vergonha, a humilhação. Eu vou tirar o medo, a preocupação, a incerteza. E vou colocar sobre você uma coroa em vez de cinza. Você não vai andar por aí se arrastando, mas você vai viver como príncipe. É promessa de Deus. Entenda que você não precisa ter 1 milhão na sua conta bancária para isso acontecer, não. Isso é algo que Deus quer fazer em você. Porque depois que Ele mudar a sua história, você também tem poder de mudar muita coisa na sua vida. Ele quer que entendamos que a unção dEle está sobre nós, para nos vestir de louvor, em vez de vivermos com o espírito angustiado. Está em Isaías 61. Uma pessoa que tem o espírito angustiado, querido, é como se ela estivesse pelada espiritualmente. Como fica uma pessoa pelada? Se ela não estiver na praia do nudismo, se ela tiver um pouquinho de vergonha, ela vai ficar sem lugar, não é isso? Ela vai perder o ambiente. E assim vive uma pessoa com o espírito angustiado. Não existe lugar bom para ela, não existe ambiente para ela em lugar nenhum, porque está todo mundo vestido e ela está pelada.
Entendeu? Então Deus fala o seguinte: olha, eu vou arrancar esse espírito angustiado de você, eu vou arrancar essa angústia espiritual que te atormenta, e vou colocar em você uma veste de louvor, para que você cante até nos momentos mais extremos da sua vida. Você vai falar: gente, mas não era para cantar hoje não. Não era para cantar não, mas por que ele está cantando? Sabe por quê? Porque ele está vestido de louvor. Não é algo que depende da circunstância. Está todo mundo chorando, mas ele está cantando. Ah, pastor, mas isso é falta de amor. Olha, é algo incontrolável. Você canta em meio a toda a tristeza que assola o mundo. Não porque você está feliz com a derrota do outro, com o fracasso do outro, mas porque a alegria do Senhor é a tua força. É por isso que você canta. Você está cheio, vestido. Você está tomado pela alegria do Senhor. E Ele te unge com o óleo da alegria em vez de pranto. E o texto diz claramente que a intenção de Deus é te dar dupla honra. Essa é a intenção de Deus. E Ele termina dizendo: olha, eu que abro a madre, não farei nascer? Você acha que Deus te salvou para você se arrastar a vida inteira? Você pensa que Deus te chamou para você viver a vida toda aqui? Quer que eu te conte qual é o meu sonho? O meu sonho é mandar todos vocês embora, um para cada canto dessa terra, para que haja outras pessoas aqui no seu lugar. O meu sonho é que um vá para São Paulo, outro para o Rio de Janeiro, outro para os Estados Unidos, um fica aqui. Se todo mundo não quiser ir, Deus me manda também, eu vou e eu venho de vez em quando aqui. Mas meu sonho é que um vai cantar não sei aonde, o outro vai pregar não sei aonde, o outro vai dirigir a igreja não sei aonde, o outro vai escrever, vai virar escritor, o outro vai virar missionário não sei aonde, e Deus vai usar todo mundo. O outro vai abrir negócios em nível mundial, né, algo global, e seja como for, mas Deus enviando todo mundo, cada um para um canto diferente, para que o propósito dele se cumpra na sua vida. E ele fala assim: eu que abro a madre, não farei nascer. Entenda o seguinte: Deus que colocou esse desejo no meu coração, de plantar 27 igrejas em cada capital, você acha que ele não vai fazer? Fica vivo para você ver. Fique vivo, continue vivo para você ver. Em 10 anos, 27 igrejas em cada capital, porque a Bíblia diz que aquele que vai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo consigo a recompensa. Eu creio na palavra de Deus. Ele diz: eu que faço nascer, não abrirei a madre. Eu creio que o Deus que abre a madre fará nascer, e o Deus que faz nascer abrirá a madre, para que aconteça na minha vida, na sua vida, na vida dessa igreja, tudo quanto Ele tem falado a teu respeito, a meu respeito, tudo quanto Ele tem desejado a respeito do Brasil. Não fique triste, não fique paralisado, não desista, não volte atrás. Sabe por quê, querido? Porque o Deus que abriu a madre, Ele vai fazer nascer, Ele vai plantar alegria no teu coração, Ele vai abrir porta para você, Ele vai restaurar a sua sorte, Ele vai te abençoar, Ele vai criar meios para mudar a tua história, para que você saiba que o Deus que abre a madre, Ele abre para fazer nascer, e Ele que tem poder para nascer, Ele fará com que a madre se abra, para que você veja um milagre na tua vida. Você crê nisso? Aplauda o Senhor. Aleluia. Fique de pé. Glória a Deus. Essa palavra tem me fortalecido, e eu sei que ela vai mudar a sua história. Se você não entendeu tudo que eu preguei hoje, depois você peça o CD, porque está gravado e vai ficar aí na história, vai estar na internet, para quem quiser ver. Tem dezenas de mensagens na internet, que você pode entrar, digitar lá, Pastor Marcos Nascimento, tudo junto, que vai aparecer vídeos, vai aparecer áudio, vai aparecer muita coisa que pode te abençoar. E no futuro vai ter muito mais coisas. Agora mesmo nós tivemos a notícia de que a Batista Missionária de Ipatinga comprou uma rádio. Foi isso, Bruninho? Cadê o Bruninho? 94 parece. E estava conversando com o pessoal lá, com o Emerson, e ele estava falando: olha, pastor, um dos nossos projetos, das intenções do nosso coração, é pegar as músicas da pastora Luciene e colocar na rádio, que toca em 90 cidades, 85 cidades. Ele falou que vai fazer isso.
que vai abrir a rádio para nós. 85 cidades vão começar a ouvir as músicas da Luciene, as que estão gravadas e as que serão gravadas. Sabe o que Deus está falando? Eu abro a madre, eu faço nascer. Deus está fazendo nascer. O que a gente está querendo com isso? Ficar famoso? Que nada. Tem nada pior do que ser famoso, não, querido. Eu nem sou famoso e não consigo tomar um café sem atender 2, 3 telefonemas. E eu nem sou famoso. Não quero nem um pouquinho, nem um dia de fama. Mas eu quero que aquilo que Deus tem plantado no nosso coração não alcance apenas 100, 200, 300 pessoas. Queremos que milhares de pessoas sejam alcançadas. E se para isso for necessário sacrificar nossa privacidade, sacrificar o nosso tempo, a nossa juventude, nós vamos fazer isso. Porque o que vai fazer diferença na eternidade é se a nossa vida teve sentido para as pessoas que nos cercam. É isso que vai fazer diferença. A gente vem aqui de manhã, 7 horas da manhã orar. Às vezes eu acordo 3, 4 horas da manhã para orar. Não é porque eu sou mais crente do que você, mais espiritual do que você. É que eu não quero ver a minha juventude passar sem cumprir o propósito de Deus. Eu não quero ver a minha vida passar e ficar velho lá na frente falando assim, agora já era. Não dá mais, não tem jeito mais. Se Deus quer me usar, eu estou disposto hoje. Se Deus quer fazer de mim alguma coisa, eu quero sacrificar tudo hoje no altar do Senhor. A minha vida, a minha família, os meus filhos. Se Deus falasse, vai para a Tunísia, vai para o meio do fogo cruzado pregar o Evangelho, eu confesso para você que não vai ser fácil, mas eu vou. Eu já deixei tudo quando eu saí da casa do meu pai, já tem muito tempo. Eu era muito apegado a eles, e eu falava, Deus, se eu for embora, quem vai sustentar meu pai e minha mãe? Eles às vezes têm dificuldade de se alimentar, e Deus falou, deixa que eu cuido deles. E o dia que eu fui, queridos, que Deus falou, vai, que eu fui com uma bolsinha só, eu não tinha nem como voltar mais para casa, eu sabia que eu não voltaria nunca mais, que eu realmente queimei os navios, eu não tenho como voltar atrás, agora é só daqui para frente. Então, eu desafio você a não ter uma vida medíocre nessa terra, a não servir a Deus de uma maneira medíocre, a não valorizar demais certas coisas que não tem valor nenhum, não tem valor nenhum. A única coisa que vale são as marcas que você está deixando na vida de pessoas que vão cruzar os portões dos céus por causa de você, por causa da sua vida, por causa do seu testemunho, por causa da sua influência, por causa da sua história. O adultério não compensa, a mentira não compensa, o pecado não compensa, porque isso tudo vai levar pessoas para o inferno. Mas qualquer outra coisa que você faça em favor da salvação de perdidos, isso realmente é o que vale a pena. Então eu quero te desafiar a se entregar nas mãos do Senhor, porque aquele que abre a madre, Ele fará nascer. Pode crer nisso. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, Tu estás aqui. Podemos sentir o calor da Tua presença, podemos sentir a força da Tua influência sobre nós. Teu amor, Senhor, nos constrange, Tua presença nos atrai. Ó Deus, como Te queremos, como Te desejamos. Realmente mais vale um dia nos Teus atos do que 1000 dias em outro lugar. Preferimos estar um dia na porta da casa do Senhor do que estar, Senhor amado, todo o resto da nossa vida no templo da perversidade. Porque eu sei que no dia da adversidade o Senhor nos esconderá no Teu pavilhão. Nós Te amamos, Senhor, nós Te amamos. Toca, Senhor, o coração de pessoas aqui com o Teu amor. Faça com que pessoas aqui sintam o Teu amor, se rendam ao Teu amor, se entreguem ao Teu amor. Ó Deus, que pessoas aqui se lancem no Teu amor, meu Deus, e se entregue para Te servir. Eu oro nesse dia, Senhor. Faça com que essa igreja, Senhor, seja mais intensa. Não meça esforços para abrir uma célula, para participar de uma célula, para levar um amigo não crente a uma célula, para interceder por um amigo, para que ele se converta, para que ela se converta.
para, meu Deus, caminhar 1 milha, 2 milhas, ou até mais, para que, meu Deus, a sua vida faça diferença nessa terra. Eu oro, Senhor querido, para que brotem células em todos os cantos dessa cidade, assim como um dia o Senhor prometeu, através de uma visão que faria, que as células explodiriam nessa cidade, como se fosse milhares de pontos luminosos, trazendo luz sobre toda essa cidade. Eu creio nisso, Senhor, e eu sei que o Senhor já está fazendo isso, que o Senhor já está levantando líderes, que o Senhor já está levantando homens e mulheres que amam a tua visão e que sacrificam tudo pela tua visão, que sai mais cedo do trabalho, que vai correndo, até mesmo sem tomar banho, para estar lá, para fazer parte, meu Deus, para influenciar, que liga, que convida, que busca pessoas, e por isso a tua casa está se enchendo de pessoas salvas, porque o Senhor está levantando um povo que te ama, o Senhor está levantando um povo que se importa, meu Deus, com o teu amor, com o teu propósito, o Senhor que abre a madre tem feito nascer, e o Senhor que faz nascer tem aberto a madre para que milagres aconteçam. Vem o teu reino, Senhor, sobre Viçosa, vem o teu reino, Senhor, sobre as famílias dessa cidade. Ó Deus, eu quero ver centenas de traficantes salvos pelo Senhor, eu quero ver prostitutas libertas, eu quero ver, ó Deus querido, idólatras convertidos, eu quero ver intelectuais, racionais, ateus, meu Deus, pessoas que desprezam o teu nome, meu Deus, prostrado diante do Senhor, te adorando, reconhecendo que não há Deus como o Senhor, que não há ninguém como o Senhor, ó Deus, entregando-se totalmente a ti. Ó Deus, eu creio que é o tempo disso começar a acontecer, é o tempo da tua glória se manifestar, é o tempo da tua vontade se fazer sobre essa terra. Abençoa-nos, Senhor, abençoa-nos no nome de Jesus. Não deixe, Senhor amado, que nenhuma pessoa saia daqui da maneira como entrou, mas que saia daqui transformado, desafiado pelo teu poder, pelo teu Espírito, no nome de Jesus.